Olá pessoal, a gente hoje vai apenas resolucionar estas questões aí do exercício, né, que foi dado para vocês, referente também ao último assunto que foi dado para vocês, ok? Então nessa primeira questão aí, ele vai pedir que você apenas marque o tempo verbal que o verbo está na frase, tá certo? Já na segunda questão, a gente vai trabalhar aqui, ó, o verbo, ou seja, o que pede aqui a questão é que você trabalhe o verbo, né, transforme esse verbo que está entre parênteses, certo? De acordo com o que ele pede aqui, ó, present perfect ou present perfect continuous, ou seja, nessa frase, o verbo study, por exemplo, ele vai se encaixar aqui em que tempo? Present perfect ou present perfect continuous, não é? Então você também, para saber mais ou menos sobre que tempo verbal ele vai se encaixar aqui, você tem que olhar a frase, o predicado da frase, tá certo? Em cada predicado desse, a gente tem geralmente aqui um advérbiozinho. Na primeira frase, por exemplo, nós temos o yet, na segunda nós temos o recently, ok? Aqui nós temos também um predicadozinho, uma expressão adverbial, about 6 times, ok? Na outra aqui nós temos o already, que quer dizer já, ok? Então aqui, ó, que é uma frase interrogativa na última. Então aqui, já com esses predicados, a gente vai ter a noção de em que tempo esses verbos que estão em parênteses vão vir para cá, nesse tempo aqui, ó, no present perfect continuous, ok? Então vamos seguir adiante aqui com a primeira questão. Ele pede o quê? Identifique abaixo em qual é o tempo verbal? Simple past, present perfect e present perfect continuous, ok? Identifique abaixo em qual tempo verbal as frases foram feitas. Então, essa primeira frase aqui, quando ele diz My dog bite my leg. My dog bite my leg, pessoal. Em que tempo verbal esse verbo está? Qual é o verbo na frase? Bite, certo? No caso aí, se a gente olhar direitinho, bite é um verbo que está o quê? No simple present. Ou seja, há um erro já nessa questão aí, porque era para ser bit, tá? Sem esse E. Eu acredito que foi um erro aí, que o Ezinho apareceu quando estava na digitação. Era para não ter esse E. Então vamos considerar o seguinte, que na estrutura desse verbo aí, bite, não é para existir esse E, tá certo? E sim o bit. Vejamos aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, era para estar escrito dessa forma aqui, ó. O verbo era para estar desse jeito aqui, né? Por quê? Bite, ele vai estar no infinitivo ou no presente, tá certo? Aqui, o bit, ele vai estar no passado. Agora, o bitten, ele vai estar no modo perfect, ok? Então, essa questão, ela estaria errada, certo? Essa questão estaria errada, essa sentença. Porque aqui está mostrando o verbo no simple present. E olha que ainda existe o erro, né? Porque my dog, cachorro, é terceira pessoa, it. Então, se é it, era para esse verbo estar aí dessa forma. It bites. Porque a gente não acrescenta o Szinho no final do verbo quando a gente trabalha com as terceiras pessoas. Por exemplo, it ficaria bites, né? My dog bites my leg. Bom, mas no caso aqui, vamos considerar esse verbo que está aqui como bite como bit, tá certo? Esse verbo aí, ele vai estar como, vamos considerar ele como bit, tá certo? Como esse daqui de cima. Então, nesse caso aí, gente,
Se eu tenho my dog bit my leg, em que tempo verbal estaria isso daí? Eu falei o que para vocês em sala de aula? Simple past, gente, é apenas um verbo na frase, tá certo? Present perfect são dois verbos, um no presente e outro no modo perfect. Já o present perfect contínuo, ele vai apresentar três verbos, um no presente, um no modo particípio, que é o perfect, e outro no continuous, que é no gerúndio, terminado com ing, não é? Então, muito fácil essa frase. E ainda, se você não sabe ou não saberia qual é o verbo dessa frase, mas eu acredito que você sabe o que seria dog, não é? E veja que antes de dog eu tenho my dog, meu cachorro. Se você sabe que depois desse my, né, que é um pronome possessivo, meu, eu tenho após ele um substantivo, my dog, certamente eu tenho outro my ali, não é verdade? E tem uma outra palavrinha. Bom, se eu digo meu cachorro, então eu tenho uma outra coisa que é minha também e que vai ser o quê? Um substantivo. Então não poderia ser um verbo nem my, nem dog, nem my de novo, nem leg. Então, onde estaria o verbo? Entre essas duas palavras, my dog, my leg. Não é isso? Então, o verbo aí seria bite. No caso, beat, tá certo? Esse bite, ele está errado, né? Então, no caso, seria o beat, tá certo? O de cima aqui, tá? Então, nesse caso aí, que tempo estaria o tempo verbal desse verbo? Simple past. Aí você vem aqui e marca, não é? Você vem aqui e marca. A questão certa seria essa aqui, tá certo? Próxima questão. Julia has been doing her exercise since early. Julia tem estado fazendo seu exercício desde cedo, ok? Aí a gente vem para aquela ideia, né, com relação a esses verbos. O simple past é algo que aconteceu e não voltou a se repetir. Não teve repercussão no presente, como é o caso do present perfect. Já o present perfect contínuo, eu vou ter que ter uma repercussão dessa ação e que ela vai ser tipo infinita, digamos assim, entre aspas. Não teve fim ainda, nem eu sei quando aconteceu. Então perceba, nessa frase, quando ele diz Julia has been doing, Julia, tem estado fazendo. Se eu digo tem estado fazendo, então veja que ela não parou o exercício, não é verdade? Então o que demonstra aí essa frase é que Júlia está fazendo o seu exercício, né, desde cedo, como ele diz aí no final da frase, since early, ok? É como eu digo, preste bem atenção nessas frases com esses tempos verbais, porque esses advérbiozinhos, essas expressões adverbiais, desde, né, ainda, ok? Esse since quer dizer desde, ok? Ó, since, eu já dei isso para vocês. Já dei uma relação de advérbios de tempo, de frequência, né? Since significa desde, tá? Então, se ela diz que se a frase diz que Júlia está fazendo o exercício dela desde cedo, então isso mostra o sentido da frase. O que ela está querendo dizer é que ela ainda continua, e se continua é contínuo, ok? O tempo verbal aí vai ser contínuo, logo a resposta vai ser essa aqui. Na próxima diz, I have painted the chicken. Eu pintei a cozinha, ou eu tenho pintado a cozinha. Perceba que nessa frase eu já tenho o quê? Dois verbos, beleza? Se eu tenho dois verbos, ó gente, o have, que é obrigatório, né, como vocês podem perceber, nesses dois tempos verbais, o present perfect e o present perfect contínuo. Aliás, no present perfect, né? No present perfect contínuo eu tenho que ter três verbos. Se eu só tenho dois verbos aqui, ó, o have e o painter, eu já mato a questão, certo? O have vai ser obrigatório para esses dois tempos verbais.
onde tiver o present, present perfect contínuo. Se eu tenho só eles dois, qual vai ser o tempo? Present perfect, gente. Ó, muito simples. Se você não sabe totalmente a interpretação da frase, mas você sabe aqui, certo? Que a frase mostra dois verbos apenas. E o present perfect, ele tem apenas dois verbos, ok? O simple past tem apenas um. O present perfect contínuo tem três verbos. Perceba na frase anterior. Julia has been doing. Has been doing, eu tenho três verbos nessa frase. Então você já mata aqui, ok? São assim, tipo dicas, né, rapidinhas, para você fazer a questão com mais rapidez, tá certo? Já nessa daqui, he has been repairing his car for 2 hours. Então, ele tem estado consertando o carro dele por 2 horas. Quantos verbos eu tenho aí, galera? Ó, o verbo has é um verbo, deixa eu mudar a cor aqui. O verbo has, certo? Ele é um verbo. Vocês sabem também que o been aqui junto do has vai também ser um outro verbo no modo perfect. E o repairing, ó, está no gerúndio, como também ocorreu na frase acima com o doing, tá certo? Então, nesse caso aqui, a frase tem três verbos. Ele tem estado consertando seu carro por 2 horas. Ele terminou de consertar? Não. Se ele não terminou de consertar, qual vai ser o tempo? Tempo contínuo, ele está ainda consertando. Então, aqui, ó, present perfect continuo, ok? My grandmother was born in 1960. Minha avó, né, nasceu em 1960. Eu tenho nessa frase aí o seguinte, dois verbos aqui, né, nascer e era, que é o verbo be aqui. Só que nesse caso aqui, pessoal, exclusivamente, tá? Isso não vai acontecer sempre não, só nessa frase. Exclusivamente, isso daqui vai ser uma expressão, tipo nasceu, ok? Minha avó nasceu em 1960. Exclusivamente, só nessa frase aqui, isso daqui vai ser uma expressão. Ela vai ser considerada como se fosse um verbo, nasceu, ok? Então, nesse caso aqui, como vai ter o sentido de um verbo, ok? Então, eu vou ter apenas o tempo verbal simple past, tá certo? I was always your friend. Eu era sempre seu amigo, certo? Deveria ser best friend, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho quantos verbos aqui? Vocês viram em aulas passadas que always não é verbo, certo? Vocês sabem que friend não é verbo, é substantivo. E que I, que é essa primeira palavrinha aqui, ó, é um pronome, é um sujeito. Então, e vocês sabem também que o was aqui, o was, ele é o passado do verbo be, não é? Então, eu só tenho um verbo nessa frase. Se eu só tenho um verbo, vai ser essa daqui, simple past, certo? Mark have sometimes been traveling to Europe. Olha, eu tenho quantos verbos aqui? Mark vai ser o sujeito. Sometimes vai ser verbo ou vai ser advérbio? Advérbio. Não é verbo isso daqui. Foi mostrado também. É um advérbio de frequência. Algumas vezes. Esse algumas vezes significa 50%, né? Como foi dado. Então, veja que eu tenho aqui, e vocês podem reconhecer isso, se você estudou o assunto. Você vai saber sempre que vem o verbo have, né? Depois do verbo have vem o quê? O been. Professor, e por que esse advérbio está aí? Porque eu expliquei a você que quando vier um advérbio no meio de uma frase, ele tem que vir entre o verbo have e o verbo been, tá certo? Se eu tivesse um outro verbo aqui que não fosse o been, por exemplo, no present perfect, seria também da mesma forma. O verbo have, o advérbio e o verbo no modo perfect, que também o been está no modo perfect, tá certo? Então, nesse caso aqui,
eu tenho o verbo have, tenho o verbo been e tenho o verbo traveling, que seria viajando, não é? Então perceba que aí o que ele quer passar, a tradução aqui, é dizer que Mark algumas vezes, né, tem estado viajando pela Europa, ok? Para a Europa. Então veja, Marx parou de viajar? Não, porque ele diz que ele tem estado, ele continua viajando para a Europa. Se ele não parou de viajar, esse processo é contínuo, então eu vou ter aqui que tempo verbal? Present Perfect Continuous. Basta vocês verem, pessoal, que quando tiver um verbozinho, certo? Com ing, você já vai matar aqui, ó, que vai ser o Present Perfect Continuous, ok? Agora, para ser o Present Perfect Continuous, ele também tem que ter, antes desse verbo com ing, o verbo to be, né? Nesse caso aqui no modo perfect, been, e antes do been, ter o verbo have, tá? Veja os exemplos também nas frases anteriores, ok? Nem sempre vai ter esse advérbio no meio. Mas por quê? Porque o advérbio está no meio da frase. Esse advérbio, gente, ele poderia estar no começo, certo? Ou poderia estar no fim. Mas o escritor colocou ele aqui dentro da frase. E se vai ser dentro, tem que ficar entre o verbo have e o verbo been, ok? I went to the shop mall one day before yesterday. Eu fui para o shopping, né, um dia antes de ontem. Ou seja, eu fui para o shopping antes de ontem, resumindo. Não é isso? Veja, nessa frase, I went to the shopping mall one day before yesterday, ele quer dizer o quê? Que ele foi para o shopping antes de ontem. Nessa frase todinha, quantos verbos eu tenho? Apenas um verbo. E qual vai ser esse verbo? O verbo go, que vai estar aqui no passado, certo? Went é o passado do verbo go, ok? Went é o passado do verbo go. Go quer dizer ir. Went foi. Então eu fui para o shopping antes de ontem, tá certo? E perceba que eu também estou marcando aqui quando foi esse dia. One day before yesterday, ou seja, antes de ontem. Isso daqui, ó, vai marcar o tempo, certo? Para eu poder colocar esse verbo no passado. Porque eu não posso falar de futuro, nem posso dizer que eu estou indo para o shopping, tá? E nem que eu esteja indo, não é? Ou seja, esse tempo aqui ele vai limitar a frase, e veja que isso aqui está no predicado, galera. Ó, isso está no predicado. Se eu tivesse uma frase como essa e aqui no lugar desse verbo tivesse uma lacuna, perceba que eu não poderia colocar nenhum outro tempo verbal, porque eu estou delimitando esse tempo. Algo que aconteceu ontem, antes de ontem, no passado. E se aconteceu, aconteceu. Não repercute para o presente, nem está acontecendo, tá? Então, nesse caso aqui, a resposta correta aqui vai ser o simple past, beleza? Na última diz o seguinte: The dentist has been looking at my teeth every 6 months. Então veja aqui, a cada 6 meses. Então veja que aqui a gente já tem a ideia de que every 6 months, a cada 6 meses, gente, o tempo aqui não é limitado. Então de 6 em 6 meses, todo esse tempo, o dentista vai olhar os meus dentes. Então eu não empato aqui, eu não como é que se diz? Eu não paro a ação. Ela vai ter que ser o quê? Contínua. Porque se eu digo que a cada 6 meses, então, por exemplo, fiz hoje, daqui a 6 meses, eu vou fazer novamente essa avaliação no dentista dos meus dentes. Aí depois que eu fizer, vai vir de novo, em 6 meses vou ter que fazer de novo essa avaliação. Estão entendendo?
Então aqui, ó, e outra coisa, olhando a estrutura da frase, a gente vai encontrar os 3 verbos, ó. O verbo have, que aqui vai estar como has, o been e o looking. 3 verbos. E o último está com ing, contínuo, tá certo? Então, nesse caso aqui, se é um processo contínuo, eu vou marcar qual alternativa? Present Perfect Continuous. Ok? Vamos agora para a segunda questão. Leia a frase, identifique o contexto nele e depois aplique os tempos verbais corretamente se Present Perfect ou Present Perfect Continuous. Beleza? Então aqui, quando eu falo para você observar o contexto, eu estou querendo que você observe o seguinte, no caso seria o predicado da questão, tá certo? Ela diz muito, então é com esse predicado que você vai se basear por ele para ver em qual tempo você vai encaixar os verbos que estão em parênteses, né? E ele já entra aqui com um not, ou seja, ele quer construir aqui uma frase negativa com o verbo do, né? Então, nesse caso aqui, quando ele fala my homework yet, eu não, aí verbo do seria fazer, my homework yet, minha atividade de casa ainda. Então, perceba aqui, se a gente for olhar aqui como é que se diz? A linha do tempo, não é? Perceba aqui, vamos supor que segunda-feira foi dado uma atividade para você e hoje já é quarta-feira. E chega aqui e você diz, eu ainda não fiz minha atividade. Então mostra que esse processo de você ter que fazer essa atividade, ela começa, digamos, no início da semana até o momento presente. Então, se eu estou falando num tempo determinado aqui, do passado para o presente, eu vou ter que usar o Present Perfect e não o Present Perfect Continuous, certo? E quanto a isso, eu já mostrei para vocês, né, que existe a formulazinha. O Present Perfect vai ser o seguinte, para o Present Perfect, a fórmula vai ser o verbo have ou o verbo has, dependendo do sujeito, né, na frase, mais um verbo no modo particípio, ok? Essa vai ser a frase ou a fórmula para o Present Perfect. Já para o Present Perfect contínuo, tá certo? Eu vou ter que ter a seguinte fórmula. O verbo have ou has mais esse verbozinho to be, só que no modo particípio, ok? O been, né? Mais um verbo que termine com ing. Essa vai ser a fórmula para o Present Perfect Continuous. Então, nesse caso aqui, nessa primeira questão, como eu já expliquei para você, ele está dentro de um percurso temporal, né, em que acontece num tempo passado e vai perdurar até o tempo presente. Se a gente está falando nisso, nós estamos falando sobre o Present Perfect. Então, se é o Present Perfect, seria o verbo have ou has mais um verbo no modo particípio. E ele quer a forma negativa, né? Então, você coloca I have not, e o particípio do verbo do vai ser o done, tá certo? Feito. Eu não tenho feito ainda minha atividade, ok? Nessa segunda aqui questão, a gente vai ter o verbo estudar. Eles estudar muito recentemente. Então, quando eu digo isso daqui, ó, eles, né, estudar muito recentemente. Eu vou dizer, veja, se eu estou falando recentemente, eu estou falando de um ponto aqui. O momento que você fala é isso daqui, o presente, certo? Quando eu digo recentemente, é um tempo o quê? Bem próximo ao seu presente, seu passado, né? Digamos que recentemente, ó, vamos supor que eu tenho
digamos, o mês de janeiro, e eu já estou no mês de novembro. Então, recentemente seria o quê? Digamos que de outubro ou setembro, essa pessoa começou a estudar muito intenso, certo? Então, recentemente quer dizer isso. Então, perceba que eu não sei quando ao certo, mas se é recentemente, vamos chutar que ele começou aqui, ó, em outubro ou setembro, certo? Ele começou a estudar, como se diz, muito intensamente, ok? Então, eu estou aqui com a barreira em dizer que nesse momento, até aqui, essa pessoa tem estudado intensamente. Então, se eu digo que nesse tempo aqui que ela começou até agora, estudou intensamente, eu vou ter que dizer o quê? Eles têm o quê? Estudado intensamente, muito, né? Recentemente. Então seria they have studied. Perceba que esse verbo aqui, study, ele vai ser um verbo regular, certo? E a gente vai ter que acrescentar o quê? IED nele. Por quê? Porque ele vai terminar com Y. Verbos regulares que terminam com Y, a gente corta esse Y e acrescenta IED, certo? Então, eles têm estudado muito, né, recentemente, ok? Aí você vê que não entra a ideia de continuidade. A gente não está falando que está acontecendo isso. Ele diz que recentemente, né, tipo, eles começaram a estudar muito, ok? E a ideia aqui, ó, é como é que se diz? O advérbio recently, tá ok? Já aqui, ó, eu vou ter nesse predicado o filme, cerca de 6 vezes. Então, veja que nesse caso aqui, eu posso dizer o quê? Que eles têm estado assistindo o filme 6 vezes, ou eles assistiram ao filme, né, 6 vezes, ok? Então, essa é uma proximidade, né, about 6 times, ele, num período de tempo, certo? Num período de tempo, digamos que desde o lançamento do filme até hoje, eles assistiram o filme o quê? 6 vezes. Então, he é terceira pessoa, não vou colocar o verbo have. Eu vou colocar agora o verbo has. He has, né? Como é que se diz? O passado do verbo se, né? Que tem também esse verbo para vocês na tabela lá, tá certo? Que eu dei para vocês, aqueles verbos irregulares, não é? Seria o verbo seen. He has seen the film about 6 times. Ok? E aqui nós temos Lucy already live, tá? Essa frasezinha aqui, ele quer dizer o seguinte, que Lucy saiu, certo? Mas ele usa o advérbio aqui de já saiu. Então, suponhamos que Lucy estava aqui, né? Lucy estava aqui e no percurso de tempo ela perdurou. A gente também não sabe exatamente o tempo daqui, no início, mas perdurou. E nesse momento, Lucy saiu. Ela está saindo ou ela saiu? Saiu. Então, acabou-se. Lucy estava aqui, ficou, esperou, chegou aqui, saiu. Então, é o que? Present Perfect, ok? Então, Lucy também é terceira pessoa, que é she. Eu vou colocar Lucy has. Olha que o advérbio already, não é? Todos os advérbios, eles vão vir entre o verbo have e o verbo no modo particípio, ok? Então, Lucy has already live é um verbo também irregular e ele vai ser tanto no passado, certo? Ó,
vai ficar como left, como no modo particípio vai ficar também left, ok? Então, Lucy has already left. Saiu, já foi. Nessa última questão aqui, nessa última frase, ele está perguntando quanto, né, ela comprou, né, pagou pelo petróleo, pela gasolina, tá certo? Então aqui eu já tenho o início da frase, how much, eu tenho aqui o objetivo da frase, que é sobre a gasolina, e eu vou trabalhar aqui essas duas palavrinhas, o sujeito da frase e o verbo. Então toda frase que eu faço, mesmo que seja interrogativa, pessoal, eu tenho que ter também um sujeito. E o sujeito aqui vai ser she. Então ele perguntou quanto ela tem pago pelo petróleo. Não é isso? Para eu dizer que, por exemplo, que ela tem estado pagando pelo petróleo, eu teria que ter um outro elemento aqui na frase indicando que o tempo seria contínuo. Mas no caso aqui, vai ser quanto ela tem pago, até hoje, quanto ela tem pago, né, pelo petróleo, ok? Então veja que nas frases interrogativas, né, eu vou ter o início dela, se for o caso de uma pergunta aqui, tá? Mas caso eu não tenha essa pergunta, eu vou o quê? Se eu sei que o sujeito vai ser she, então eu vou colocar o quê? Has. O has sempre vai vir em início de frase interrogativa, ok? Então, para a gente aqui, nessa situação, o início da frase interrogativa vai começar aqui, ó, com o has, ok? Isso daqui vai ser só a pergunta, tá? Se eu não tivesse essa pergunta, eu poderia colocar o has aqui na frente. Então, eu peço que vocês olhem lá o esquemazinho que eu já fiz para vocês, né? Então, has, she, e o verbo by no passado, que é um verbo irregular, vai ser o mesmo que esse verbo live, tá? Eu vou ter o by aqui no presente como live, e no passado vai ficar, certo, para o verbo by, como se fosse bought, bought. Veja que ele vai se repetir. Então, o passado do verbo by vai ser esse daqui, ó. Tanto para o passado simples, quanto para o passado no particípio, vai ser bought. Então, how much petrol has she bought? Ok? Então, gente, esse foi o exercício da gente, para a gente esclarecer, né, algumas dúvidas, tá? E voltem ao assunto ou à videoaula, tá ok? Para dar novamente uma olhadinha caso ficou em dúvida. E também, se necessário, recorram a mim, ok? Para dar maiores explicações sobre esse assunto. Caso tenha ficado uma grande dúvida, uma grande questão, ou em alguma questão que você achou que tivesse errada, ou que mereceria alguma explicação maior, não é? E como a gente viu aqui, ó, só observando aqui uma coisa, nessa questão não houve uma dessas sentenças com o present perfect continuo, ok? Mas a gente viu muitas aí em cima da primeira questão com o present perfect continuo, ok? Então, baseando-se no que foi explicado, né, foi abordado todo o assunto nessas duas questões, ok?